Bom, aqui nós temos mais alguns exemplos de curvas complexas. Nesse exemplo 2, nós temos uma curva unitária, né? Z é dado por E elevado a I θ, compreendido onde o θ está limitado ao intervalo de 0 a 2π. Ela é simples e também é uma curva fechada. O ponto inicial coincide com o ponto final. Também é uma curva simples. A curva é representada por Z igual a Z0 mais RE elevado a I θ, onde o θ está também limitado ao intervalo de 0 a 2π. Ok? Essa curva, você pode ter uma curva percorrida no sentido anti-horário. Uma curva que é percorrida no sentido anti-horário é dada por desta forma. Esse sinal menos significa então que você está percorrendo o arco no sentido horário. Ok? Você pode também ter uma curva desse tipo aqui, em que o Z é definido como E elevado a I2θ, e o θ está limitado a um intervalo de 0 a 2π. Ela não é uma curva simples, porque ao completar uma volta de 0 a 2π, você completa uma volta para θ igual a π. Tá? E o π seguinte significa que você está dando uma volta por cima de si mesmo. Então, o arco não é mais simples. Ok? Então, esses são os exemplos de arcos. Tá? E só lembrando, as curvas ou caminhos, eles são compostos de arcos. Ok? Parametrizados. E uma coisa que é interessante de falarmos é sobre a representação paramétrica. Então, a representação paramétrica, ela não é uma coisa única, né? Você pode mudar os parâmetros da sua função, do seu caminho z, tá bom? Então, você pode, por exemplo, se você tem o parâmetro tal, representada pela letra tal, pertencente ao intervalo fechado entre alfa e beta, tá? Você pode gerar o conjunto de parâmetros T, o seu correspondente conjunto de parâmetros T, através de uma transformação phi tal, tá? Onde o T agora ele vai definir um novo intervalo paramétrico que será dado pelos extremos A e B. Ok? Então, essa função phi de T, que é responsável por essa transformação paramétrica, ela tem que ser necessariamente uma função contínua e tem que ser monotonicamente crescente, ou seja, a sua derivada primeira em relação ao tal, ela tem que ser maior do que zero, tá? Não exatamente para você progressivamente ir mapeando todos os pontos, a cada tal vai corresponder um t, tá? Essa correspondência ser única. Enquanto lá a função, a função complexa z, ela corresponde à função zão de tal, com tal pertencente ao intervalo tal maior ou igual a alfa, menor ou igual a beta, e onde o z de tal é dado dessa forma. Então, graficamente, a função φ de t, ela poderia ter esta representação aqui, se você fizer o gráfico no plano t tal. Tá? No plano t tal, então ela teria essa representação, e observe que a sua derivada ela é positiva, tá bom? Entre os pontos A e B, tá bom? Entre os pontos A e B, ou entre alfa e beta, ok? Agora adiante nós vamos falar sobre integrais
curvilínea, integrais curvilíneas. Ok. Então, dado um z de t com igual a x de t mais y de t, com x de t e y de t contínuos no intervalo AB, então essa função admite derivada, e a sua derivada é dada por z' de t, que é igual a x' de t mais y' de t. Então, se essas funções x' de t e y' de t forem contínuas, a gente pode definir, a gente pode fazer uma medida do... A gente diz que esse arco é um arco derivável. Tá? O comprimento deste arco, o comprimento elementar deste arco, nós podemos definir como sendo o módulo da derivada, proporcional ao módulo da derivada. A gente pode chamar de dl. Então, o dl, o comprimento desse arco, é dado por a derivada do arco em relação ao parâmetro t. Ok? Se nós quisermos obter o comprimento total deste arco no intervalo AD, então nós fazemos a integração no parâmetro t, no intervalo AB, do módulo de z' de t, onde o módulo de z' de t, como é o número, o z' de t é complexo, então o módulo é dado por essa expressão. O módulo é dado pelo quadrado da derivada de x ao quadrado mais a derivada em y ao quadrado, no intervalo AB. Outra coisa que precisa ficar claro é que o L é invariante por transformações paramétricas, né? Então, você pode mudar a representação paramétrica, então o comprimento do seu arco pode ser mostrado que esse comprimento é invariante por essa mudança de representação. Então, por exemplo, se você tem o mapeamento que leva o t no tal, através dessa lei de formação aqui, onde o tal está compreendido nesse intervalo, então nós podemos dizer que a integração em tal, no intervalo alfa-beta, é dado pelo módulo de z' de φ de t. Então, o nosso t agora é o φ' de t. Então, a derivada, o dt, eu tenho que substituir então pela derivada do φ em relação a tal, porque o t depende do tal. Ou então, equivalentemente, você pode escrever isso aqui direto. Ok? Então, o comprimento do arco ele é invariante por uma mudança de representação do parâmetro, do intervalo, uma redefinição do intervalo, uma mudança na representação do intervalo. Bom, nessa representação, então, por exemplo, se você tem uma curva z em que admite as funções x de t e y de t são contínuas, você pode definir um vetor tangente, que é um vetor que vai dando a orientação ou a rotação dessa curva à medida que você avança ao longo dela. Tá bom? Esse vetor será dado por z' de t dividido pelo módulo de z' de t. Tá ok? Ok, prosseguindo com nossa discussão sobre integração complexa, nós vamos falar agora, dentro desse contexto de que uma integral complexa é uma integral de linha, vamos agora falar como integral curvilínea, das integrais curvilíneas. Então, dado uma função complexa f de z, sua integral ao longo de um caminho c, dado por z de t, onde o z pertence a um intervalo z1 a z2, onde o caminho a percorrer é de z1 a z2, dado no intervalo o conjunto definido pelo intervalo fechado z1 a z2, contido em C, essa integral é representada da seguinte forma.
uma integral no caminho C de f de z no caminho onde dz tem a ver com o caminho que você escolheu. Bom, se essa integração, ela independer do caminho de integração, você pode definir representar essa função da seguinte forma: ela vai ser uma integral do ponto inicial ao ponto final de f de z dz. Nesse caso, a integral ela só depende dos pontos de saída e do ponto de chegada. Ela independe de qual caminho você escolheu para sair de um ponto e chegar em outro, tá bom? Então, o caminho, né, então, é dado por essa função, z igual a um z de t, se você considerar a parametrização, tá? Então, você pode escrever, se você pegar um elemento desse caminho, ele será um dz, que será dado por sua derivada vezes o incremento de sua variável independente, seu parâmetro. Ok? Como é lá no cálculo 1 ou cálculo 2. Ok? Então, hoje a gente pode reescrever aquela integral curvilínea como sendo da seguinte forma: ela vai ser igual à integral de a a b, onde o z é um z de t, tá? E você tem o dz substituído por z' dt, ok? Onde o t está contido no intervalo AB. Então, essa integral agora passa a ser uma integral em t, no parâmetro t. Ao invés de você se referir a z1, ponto inicial e ponto final, você se refere ao parâmetro t entre A e B, onde o Z1 ele está associado ao t igual a ao z de A, Z1 é igual a z de A, e Z2 é igual a z de B. Bom, é preciso dizer que ao longo de um caminho, a integral ao longo do caminho, esse caminho ele pode ser composto de vários arcos, tá? Então, esses arcos que compõem a integral, eles são seccionalmente contínuos, tá? Então, você pode fazer a integral ao longo de cada um dos arcos que compõem um caminho de um ponto Z1 a Z2, tá ok? Então, é dessa forma, porque o caminho, ele dá por uma continuidade na função contínua, ele é uma função contínua, tá? Mas a função contínua não significa que ela é derivável em todos os pontos, tá? Pode ser que em algum ponto desse intervalo a função ela possa apresentar um ponto de descontinuidade na mudança de um arco para outro, ok? Então é isso que a gente está vendo.